Cleide. E eu sou o Diego. E esse é o nosso canal Propose e Crai. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Esse é um videozinho bem rapidinho. A gente está aqui para dar 3 recadinhos para você. E o primeiro deles é que as nossas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Clica lá, segue a gente no Twitter, segue a gente no Instagram, curte a nossa página no Facebook. O segundo recadinho é sobre os dias de vídeo, né, amor? Sim, hoje, especificamente às quartas-feiras, às 14 horas, nós temos o quadro Explanamente. O que é o quadro Explanamente? O quadro Explanamente é um quadro sobre exposição bíblica e também sobre reflexões bíblicas, pregações curtas. É sobre isso o Explanamente. Isso, e às sextas-feiras, às 14 horas, nós temos um quadro mais voltado para a nossa vida pessoal, mais para o cotidiano, um quadro mais despojado. É isso aí, vai ter viagem, vai ter react, vão ter challenges, né? Challenges, como ela diz. E é isso aí, a gente vai ficando por aqui mesmo, a gente só tinha um recadinho para dar para vocês, esses 3 recados sobre os dias de vídeo, o quadro Explanamente e sobre as redes sociais. Mas não sai daí. Agora começa o primeiro vídeo do canal Explanamente. É isso aí, espero que vocês gostem, valeu! Evangelho de Jesus na carta aos Romanos, no capítulo 7 e no versículo 15, diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Amados, aqui em Romanos, Paulo começa o capítulo 7 falando sobre o homem e a lei. Paulo fala em Romanos 7 sobre como a lei domina o homem desde o seu nascimento. Paulo também usa uma analogia para dizer, para ilustrar como nós podemos morrer para a lei, como nós morremos para a lei e nascemos para uma nova vida. O capítulo 7, ele obviamente está interligado ao contexto da carta. E neste contexto há 2 explicações diferentes, há 2 pontos de vista diferentes sobre este texto que nós lemos agora. No primeiro ponto de vista, ou na primeira interpretação, nós temos como se Paulo realmente estivesse falando na primeira pessoa, ou seja, ele está retratando aqui uma experiência própria dele, apóstolo Paulo. Quando ele diz, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, ou quando ele faz todo esse desabafo sobre o mal que reside nele. Mas há uma segunda linha de interpretação sobre esse texto, e eu gostaria de abordar ele com vocês. Essa segunda linha de interpretação já não fala como se ele falasse em primeira pessoa, mas como se ele usasse o eu para exemplificar alguém que vive não sobre a graça, mas com uma mentalidade legalista. E para que nós compreendamos isso de uma maneira mais simples, nós vamos voltar ao capítulo 6, que diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo?
para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, quando nós lemos esse trecho, o início do capítulo 6, temos um contraste com o final de Romanos 7. E nesse contraste, parece que são duas pessoas diferentes. Um está falando sobre viver em novidade de vida, uma vida diferente, alguém que já morreu para o pecado, e o outro ainda sofre com algo que está dentro dele. E você percebe na forma como ele se expressa no final de Romanos 7, um desespero. E esse é o título do vídeo de hoje: Morte e Desespero. E eu queria explanar para vocês que talvez o que Paulo esteja tentando dizer é que a pessoa que vive no legalismo tem esse desespero. E, meus irmãos, eu queria falar com vocês de como é fácil, em alguns momentos das nossas vidas, nós aderirmos a esse legalismo. É muito fácil nós sermos entorpecidos pelas nossas atitudes do dia a dia. É muito fácil perdermos de vista, muitas vezes, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso nos traz desespero, como Paulo descreve aqui no final de Romanos 7. Isso nos traz um sentimento de derrota constante contra o pecado. Quando a vida cristã, na verdade, como descrito em outro trecho da palavra de Deus, nos leva em glória contra o pecado. Veja, meu irmão, que a lei de Deus é boa, santa, e a vontade dele é boa, santa, perfeita e agradável para nós. É assim que a palavra de Deus retrata a lei de Deus. Porém, em contato com a nossa natureza corrupta, incapaz de cumprir as demandas de Deus, o resultado disso é a morte. De certa maneira, podemos dizer então que a lei veio para nos trazer a morte. Porém, Cristo veio para nos dar vida. E vamos ver isso no final desse capítulo, quando chegamos em um momento em que Paulo aponta para Cristo. Então as nossas indagações, as nossas perguntas, finalmente são respondidas. E neste momento, nesse clímax desse capítulo, eu queria não ler só o final do capítulo 7, mas o início do capítulo 8, para vocês verem esse contraste com o capítulo 6. Diz assim, o final do capítulo 7 diz: mas quem me livrará do corpo desta morte? E no versículo 25 diz: graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. E no capítulo 8, no versículo 1, ele já diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E eu queria que você, ao escutar essa palavra, fosse mais consciente da graça que nos alcançou. Que nós não percamos de vista em momento algum que somos sim pecadores e que temos sim, como cristãos, exultarmos, regozijarmos e fazer a vontade de Deus, mas que não somos salvos por segui-la, que não somos salvos, pois é impossível em demandas humanas nos santificarmos segundo a lei. Mas o Cordeiro de Deus veio ao mundo para que nós tenhamos vida e nos deu perdão. E nos dará perdão até o último dia em que respirarmos aqui. Junto a Ele estaremos em glória naquele dia. Não uma glória nossa, pois a glória é toda do Senhor Jesus. Mas Ele dividirá conosco o seu trono. Eu espero que vocês tenham gostado dessa mensagem, que vocês tenham ficado cheios de paz. E o desejo do meu coração é que tanto eu quanto você sejamos mais conscientes da graça que nos foi concedida. Deus abençoe a todos.